Olá, gente, aqui é a Rafa Fustanha. Eu vou comentar com vocês rapidinho sobre um documentário que eu assisti, estava entre top 10 na Netflix, e é o da Anne Nicholas Smith. Bom, para quem tem a minha idade, ou para quem é mais velho, certamente lembra da década de 90. Ela era muito famosa pelo corpo dela, por ser uma mulher extremamente bonita e também por ter se casado com um homem muito mais velho do que ela. Estou dizendo de um tempo onde as mulheres eram julgadas muito mais do que são hoje em dia, não que o machismo tenha terminado, longe disso, mas o próprio documentário cai nesse estigma, e foi um documentário que eu não curti muito, exatamente por colocá-la num local, ela já está morta, ela não pode se defender, de uma mulher interesseira, de uma mulher que passava por cima de tudo. E eu não estou dizendo que eu não a conhecia, porque ela não era esse tipo de pessoa, mas é muito fácil falar de uma pessoa que não está mais aqui para se defender. Dito isso, as memórias que eu tinha dela era exatamente essa, dela ter casado com o magnata do petróleo que tinha 90 anos, ela tinha 26, dela ter tido uma overdose. Ela fez alguns filmes que eu gostava, eu amava, do Leslie Nielsen, Corra que a Polícia Vem Aí. Ela chegou a fazer outras participações em outros filmes, sempre naquele papel, né, meio que a gente falava naquele tempo de loura burra, que era aquela mulher gostosona que aparecia só para ser a bonita, né, ali que o cara ganhava, ou porque ficou rico, ou enfim. E nesse documentário eles começam mostrando desde a época do Texas, né, de uma cidadezinha que ela nasceu, e a mãe dela era uma policial. A mãe dela não tá mais aqui, a mãe dela é já falecida, ela teve um câncer há 3 anos atrás e faleceu. E aparece o irmão dela, defendendo a mãe, falando bem da mãe e tudo. E ela, a vida dela, né? A vida dela toda foi não se dando com a mãe, se dando com o pai, que, pelo que mostra pra gente, era um cara que não valia nada. O próprio outro irmão dela disse que esse cara não valia nada. Então, assim, eu realmente acreditei que ele não era boa bisca. O que vai acontecer nessa história é que ela vai casar muito jovem, vai ter um filho, vai tentar a vida em Los Angeles, né? Então, em outra cidade, vai se mandar para outra cidade para tentar fazer sucesso. Quando ela chega lá, ela começa a ir numa boate de striptease, vai aparecer uma das melhores amigas da vida dela ali falando, que também era do stripper como ela, e dali em diante ela conhece esse magnata do petróleo, o Marshall. Ele já é um homem muito, muito velho, ele se encanta por ela, e ele banca, né, na verdade, tudo que ela precisava para chegar a Hollywood. E não que ela tenha feito um extremo sucesso em Hollywood, mas as pessoas sabiam quem ela era, principalmente por essas questões polêmicas. Então, ela foi capa da Playboy numa ode, né, à própria Marilyn Monroe. Foi uma Playboy que foi muito vendida. Ela colocou silicone numa época que nem todo mundo, as pessoas, mulheres tinham silicone, tinham, né? Mas pro padrão dela não era uma coisa que era todo mundo tinha. Então ela tinha aquele corpo bonito, aquele rosto bonito. Ela pintou o cabelo de louro muito blonde, né? Assim, Marilyn Monroe. Então tem todas essas questões. A gente vai ver pessoas ao redor dela, amigos, né? De diversas etapas da vida dela. A gente vai ter, como eu disse, os dois irmãos falando sobre ela. Irmãos bem diferentes, de vidas diferentes, de visões diferentes daquela mesma história, amigas, como eu disse para vocês, e também versões diferentes. Ela teve, por exemplo, 2 filhos, o Daniel, que era o mais velho, ele faleceu 2 dias depois, né, praticamente, de que a filha dela tinha nascido, que era já com o namorado que ela tinha, e ela, para não perder essa guarda, ela queria criança só para ela, ela finge que namora, então o advogado dela, que pelo que a gente entendeu ali, pelo menos, né, que a gente entende, não tem nada com ela. Hoje em dia, essa criança, que hoje em dia não é mais criança, vive com o pai, que era um fotógrafo, e esse cara era visto como alguém que era muito interesseiro, que só esteve com ela para ganhar fama e tudo, mas ele acabou ficando com a criança hoje em dia, e ela acabou se viciando em remédios de emagrecimento e em metadona, que é um medicamento que é dado para as pessoas que são dependentes de heroína, mas ela em si, pelo que contam, ela não era dependente de heroína. Já o filho dela fazia uso de alguns medicamentos e vivia nessa montanha-russa de emoções que era ser filho dela, e acabou sendo consumido também, né, por essa história. Então é uma história muito triste, muito trágica, de uma mulher lindíssima, uma mulher que foi vista por muitas outras mulheres também, até porque as pessoas ali, né, no julgamento, a maioria eram mulheres, haviam, né, como um objeto sexual, uma mulher interesseira, uma mulher que, enfim, eram adjetivos que não eram benéficos a ela em nenhum momento, e uma mulher que realmente que tinha ali, né, uma vida traçada por muitas polêmicas, muito mais polêmicas do que sucesso.
E esses sucessos, de acordo com a própria mãe dela, tem uma entrevista com a mãe dela quando era viva, dizendo que ela contava pra mãe dela que quanto mais ela falassem dela, bem ou mal, se fosse uma história triste, ou seja, ela chega a roubar a história da amiga pra falar que é dela, dos abusos da infância que ela nunca sofreu, ela ganha mais dinheiro ainda. Então, isso é benéfico para ela. Bom, é um documentário assim, né, que eu vi a título de curiosidade. Se você nunca ouviu falar em Annie Nicola Smith, não vai fazer a menor diferença para você assistir. Mas se você é da década de 90, viveu essa época, lembra dela, né, nos filmes ou de todas as polêmicas, é interessante assistir. Então, minha nota para esse documentário vai de que é bom e ponto. Ele não é maravilhoso, ele não é neutro. E eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.